Oi pessoal, vamos dar continuidade então para a nossa aula, vamos para a terceira aula de ciências. A gente vai continuar falando sobre os átomos, mas agora um pouco mais da estrutura dele. Nas últimas aulas a gente falou muito sobre os modelos atômicos, conseguimos terminar essa evolução que teve até o nosso modelo atômico atual. E a partir dessa nossa aula a gente vai estar falando sobre os átomos e suas partículas também, os prótons, nêutrons, os elétrons, até a gente chegar às camadas eletrônicas, né, os níveis e os subníveis, e como que a gente faz a divisão, né, nessas camadas dos elementos químicos. Então, nossa aula basicamente é sobre isso hoje. Então, os átomos e suas partículas, né, nós sabemos que o átomo é uma unidade fundamental e estrutural da matéria. Ele é constituído por 3 partículas subatômicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Cada um deles, né, tem uma carga elétrica, nós sabemos, prótons positivos, nêutrons neutro e elétrons negativa, né, carga elétrica. E a estrutura do átomo, basicamente, ele é formado pelo núcleo, onde a gente encontra o próton e o nêutron, né, que é a maior parte da estrutura do átomo. A gente encontra a massa, né, do átomo no núcleo. Temos a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Os elétrons ali em cada camada que nós temos ali. Sabemos que são 7 camadas com relação ao modelo atômico de Bohr. Então, dando continuidade aos átomos e às suas partículas, temos as características dessas partículas, né, dessas 3, que são o próton, o nêutron e o elétron. A região do átomo onde ela se encontra, né, como eu já tinha falado para vocês com o desenho anterior, que o próton e o nêutron eles se encontram no núcleo e o elétron ele se encontra na eletrosfera. A massa que eles possuem, né, a massa relativa de cada um, próton e nêutron 1, e o elétron, pessoal, ele é até uma partícula que eles falam que a massa dele é insignificante, porque ele é cerca de 1840 vezes menor do que o próton e o nêutron. Então, é por isso que eles falam que seria uma partícula insignificante a massa. E a carga relativa, como eu falei, próton positivo, nêutron neutra e elétron negativo, tá? Portanto, podemos dizer que o átomo é um sistema eletricamente neutro, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons. É o que a gente consegue observar, né? E a gente vai estar vendo para frente com relação ao número atômico, número de massa, exatamente isso, que o número de prótons que nós temos é a mesma quantidade de número de elétrons, tá? Por isso que depois a gente vai estar falando sobre cátions, ânions, que é quando ganha e perde elétrons. E aí a gente tem, que foi também um pouquinho da matéria que a gente aprendeu o ano passado, que tem essa relação, né? Quando a gente perde elétrons, ou ganha elétrons, que a gente já viu que a gente não consegue perder ou ganhar prótons, são sempre os elétrons. Então, isso, como ele está neutro, né, ele está eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, quando ele ganha, né, esses elétrons, quer dizer o quê? Que ele vai ficar com mais carga negativa. E quando ele perde elétrons, como ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, se ele perdeu aí elétrons, ele vai ficar com o quê? Mais carga positiva, porque ele vai ficar com mais prótons do que nêutrons. Isso a gente vai falar na próxima aula, que são os cátions e os ânions. Tá? Estrutura e constituição do átomo, né? Então, o que a gente falou ali. E aqui vocês conseguem ver de uma forma melhor com relação às estruturas, né? O que a gente tem e a constituição desse átomo. Então, nós temos os prótons e os nêutrons, que ficam aqui no nosso núcleo, que é a maior parte da massa atômica do átomo. E nós temos os elétrons, que ficam na chamada eletrosfera, essa estrutura fora, né, que a gente já sabe que é uma nuvem eletrônica que fica em volta do núcleo. E aqui nós temos as camadas, as 7 camadas eletrônicas, onde nós temos os elétrons distribuídos, dependendo do seu elemento químico, a quantidade de elétrons que nós vamos ter. Então, com relação a isso, né, o átomo ele possui um número de massa. Então, a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Isso é. Então, se ele está dentro do núcleo, o que a gente já falou? Que é a quantidade que nós temos de prótons e de nêutrons. Então, podemos definir o número de massa de um átomo
representado pela letra A. Então, sempre, se vocês verem a letra A, a gente está representando o número de massa. O que seria o número de massa? São prótons mais nêutrons, sempre, tá? Então, vamos pegar um exemplo lá, como que a gente descobre o número de massa num exercício. Então, qual é o número de massa de um átomo que possui 30 prótons com 19 nêutrons? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tirar todos os dados, o que o exercício deu pra gente de dados. Então, ele quer saber qual é o número de massa. O número de massa é representado por qual letra? Letra A. Ele disse também que esse átomo ele possui 30 prótons, representado pela letra P, e ele tem 19 nêutrons representado pela letra N. Agora a gente joga naquela estruturinha ali, naquela fórmula que a gente viu, para achar o número de massa. Então, número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O que a gente faz? Somamos esse valor de prótons e de nêutrons que o exercício deu pra gente. Qual é o número de massa que nós vamos encontrar? A igual a 49. Então, o número de massa desse átomo é igual a 49. A gente descobriu um número atômico, pessoal. Então, o número de prótons, designado como número atômico e representado pela letra Z, passou a definir e identificar os elementos químicos. Então, o que nós temos? O número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, sempre a gente vai ter o quê? Z igual a P. E outra coisa, o valor de prótons também é o mesmo valor que nós vamos ter de elétrons. Lembra que a gente já falou? A quantidade que nós temos, ele é eletricamente neutro. Por quê? Ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí, se ele ganha ou perde, aí nós temos o que a gente chama de íons, que vai ser cátion ou ânion, que a gente vai falar na próxima aula. Então, ele é eletricamente neutro, então a gente sempre vai ter a mesma quantidade de prótons e nêutrons. E o valor de prótons que nós temos é o chamado número atômico. Outra coisa, o número atômico, na tabela periódica que a gente vai falar semana que vem, ele é que organiza a nossa tabela periódica. A ordem que a gente tem dos elementos químicos, vocês já devem ter visto uma tabela periódica. Se vocês nunca viram, se tiveram curiosidade, vocês têm na apostila. No material de apoio que vocês têm lá no finalzinho, tem uma tabela que vocês vão guardar, e aquela tabela a gente vai estar utilizando durante as nossas aulas. Então, não vão perder essa tabela periódica, tá? E vocês podem ver que ela tem uma organização. A organização é feita justamente pelo número atômico, que a gente vai falar, como eu disse para vocês, na próxima aula. E aí, o que acontece? Nessa tabela periódica, eu até tirei o elemento ferro, da tabela de vocês mesmo, é desse jeito que vocês têm cada elemento químico na tabela. Então, o que seria um elemento químico que a gente encontra nessa tabela periódica? É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico, tá? Então, isso seria um elemento químico específico. Então, nós temos aqui o ferro. Aí, o que acontece? Na tabela periódica, a gente tem uma organização desses elementos químicos, que geralmente, nós temos aqui, como eu representei para vocês, nós temos o elemento químico, o símbolo dele, no caso aqui, é o ferro. Nós temos um número aqui em cima, geralmente ele está para o lado esquerdo, mas na nossa tabela periódica ele está bem em cima, tá, do elemento químico, que é o que a gente chama de massa atômica, que é representada pela letra A, que quer dizer o quê? É a quantidade de prótons e nêutrons que nós temos, né? E aí, nós temos embaixo um outro número, que é o número atômico, representado pela letra Z. Que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E para a gente saber o número, quanto nós temos de elétrons, é o mesmo valor de prótons que nós temos. Então, o que acontece? Aqui no elemento ferro, por exemplo, o número atômico é 26. Qual é o número de prótons dele? 26. Qual é o número de elétrons? 26. Tá, e para eu descobrir o número de nêutrons, por exemplo, eu tenho a massa atômica, certo? A massa atômica não é prótons mais nêutrons. É só eu subtrair o valor de prótons que eu tenho. E aí vai ficar só o valor de nêutrons. A gente vai fazer para frente ali o exercício, para vocês verem certinho. Então, por isso que vocês têm que saber essa questão, quais são os valores que nós temos na tabela periódica.
Então, esse valor aqui embaixo que nós temos, representado por Z, é o número atômico. O número que nós temos ali em cima é a massa atômica, tá? Representada pela letra A. Vamos para o exemplo, então. Um elemento químico tem 113 prótons e 62 nêutrons. Qual é o número atômico e o número de massa desse átomo? Tá? Então, ele deu o valor para a gente de prótons e nêutrons. Então, vamos lá para os dados. O que o exercício deu? 113 prótons, valor de P, 62 nêutrons, valor de N, e ele quer que a gente descubra o valor do número atômico, que é o valor de Z, e ele quer que a gente descubra o número de massa, que é o valor de A. Então, vamos lá para a resolução. O que nós fazemos primeiro, pessoal? Vamos lá descobrir qual é o número atômico, que é o mais simples para a gente saber. O número atômico é igual ao número de prótons. Qual é o número de prótons que nós temos que o exercício já deu pra gente? 113 prótons. Então, o número atômico desse átomo é 113 prótons, né? Agora, vamos descobrir o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Então, o que nós fazemos? Só substituímos os valores que nós temos já aqui nos dados, ok? E N. Então, o que nós fazemos? A igual a 113, que é o valor de prótons, mais o valor de nêutrons, que é 62. Vai ficar o quê? A gente só soma esse valor. Então, soma esse valor, o número de massa vai ser 175. Achamos o resultado, tá? Terminou o exercício. É isso só que a gente precisa fazer. Super fácil, pessoal. Então, vai depender, no caso esse exercício, ele pediu as duas coisas, o número atômico e o número de massa. Tem alguns que ele pode pedir só o número atômico ou só o número de massa. Então, é dessa forma que nós fazemos, tá? Para descobrir. Vamos para um outro exemplo, tá? Então, esse eu tirei da internet para vocês. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo cloro, onde nós temos o número atômico e o número de massa, é respectivamente. Temos as alternativas aqui, tá? Então, ele quer saber o valor de prótons, seria o primeiro, de elétrons e o valor de nêutrons. Então, vamos lá para os nossos dados. Primeira coisa que a gente vai tirar. Valor de prótons nós temos que descobrir, valor de elétrons também, valor de nêutrons também. O que o exercício deu pra gente? O valor do número atômico, que é 17. A gente sabe que esse número na parte de baixo, nós temos o número atômico. Então, é 17. E qual é o número de massa? É o outro valor que a gente tem em cima, 35. Tá? O que nós fazemos agora? Vamos para a resolução. Vamos achar lá o valor de prótons. Como que a gente faz para achar o valor de prótons? O valor de prótons é o mesmo número que nós temos, do número atômico. Tá? Então, o número atômico igual ao número de prótons. Qual é o número atômico? 17. Então, o valor de prótons que nós temos é 17. Então, já sabemos. Ou é a alternativa A, C ou D. Tá? 17. E o valor de elétrons? Como que a gente faz para achar o valor de elétrons? A gente já falou que o valor de elétrons é igual ao número de prótons. É a mesma coisa. Então, o que nós fazemos? Já descobrimos o valor de prótons. Então, o valor de elétrons também é 17. Então, vamos lá para a segunda alternativa. Aqui, na verdade, a gente já tem a alternativa, né? 17 é a letra A, porque aqui a gente vai ter 18, a gente já viu que elétrons são 17 e na D é 35. Então, já sabemos que a resposta é a letra A. Mas vamos continuar fazendo o exercício assim mesmo. Então, A igual a P, mais N para achar o valor de quem, pessoal? Aqui a gente quer achar o valor de nêutrons. Né? A gente já achou de prótons e elétrons, agora a gente precisa achar o valor de nêutrons. Como que a gente consegue descobrir o valor de nêutrons? A gente sabe que no número de massa, que é prótons mais nêutrons, nós temos justamente o nêutron ali somando com esses prótons. Se a gente já tem o valor de prótons, é só a gente subtrair esse valor. Então, a gente pode fazer o quê? N igual o número de massa menos próton. Por quê?
o número de massa não é o total de prótons mais nêutrons? Eu só quero saber o valor de nêutrons. Então, o que eu faço com esse total? Eu só tiro o valor de prótons. O que sobrar vai ser o valor de nêutrons. Então, 35 menos 17 igual a 18. 18 nêutrons. Nossa resposta, letra A. 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Tá? Descobrimos o exercício. Bem tranquilinho, né, pessoal? Essa atividade. Pessoal, essa é uma parte da apostila de vocês. Na página 50. Da parte lá, organize as ideias. E é um fluxograma que a gente precisa completar com as palavras corretas, tá? Com relação ao átomo. Que a gente já tá, né, cansado de falar sobre as estruturas do átomo. Então, o átomo ele é constituído por duas regiões. Uma já está preenchida aqui, que é a eletrosfera, e a outra é o núcleo, tá? Esse núcleo, ele contém quem? Prótons mais nêutrons. E aí, o que nós temos? Os prótons, né, eles possuem carga elétrica positiva. E os prótons, eles representam o número do quê? Que nós sabemos? O número atômico, que representa a letra Z. Quando nós temos prótons mais nêutrons, né, eles somados, eles determinam o número de massa, que é representada pela letra A. E, como já está preenchido aqui, nêutrons não possuem carga elétrica, né, eles são nêutrons. Com relação à eletrosfera, né, a outra região lá do nosso átomo, ele contém elétrons. Esses elétrons, eles possuem carga elétrica negativa. Então, é esse completo que vocês vão fazer na página 50 de vocês, tá? É bom vocês terem isso e quando vocês tiverem dúvida, esse fluxograma, ele mostra bem certinho quais são as partes que compõem, quais são as cargas elétricas, então é legal vocês completarem. Completa durante o vídeo mesmo aí, tá? Agora, pessoal, vamos falar especificamente sobre os elétrons. Então, nós temos camadas eletrônicas que nós chamamos. Esses elétrons, a gente sabe que eles estão, né, numa região em torno do núcleo. Né, nós temos o núcleo do nosso átomo e essas camadas, né, essa eletrosfera, ela está em volta desse núcleo, na qual os elétrons são mantidos em órbitas por atração elétrica. Sabemos também que cada átomo ele pode ter até 7 órbitas. Então, pode ter, isso não quer dizer que todos têm. A gente vai ver isso daí um pouquinho para frente. E essas são chamadas de níveis de energia, ou camadas da eletrosfera. Tá? Então, a gente chama de camadas ou de níveis. Então, né, que representa a mesma coisa, na verdade. O que nós temos, pessoal? A gente estava vendo sobre os modelos atômicos, né, que a gente falou, o modelo atômico de Bohr. A gente falou sobre, né, brevemente sobre essas camadas da eletrosfera. Então, como eu falei para vocês, eles são formados por 7 camadas, 7 órbitas, tá? Cada um, que eles chamam daí de níveis, né, do 1 ao 7, cada um deles é representado por uma letra, da letra K até a letra Q, e cada um deles possui um número máximo de elétrons. Então, na camada K, nós temos no máximo 2 elétrons, na L, 8, na M, 18, na N, 32, na O, 32 também, na P, 18 e na Q, 8. Tá? É sempre seguindo essa ordem. O que acontece, pessoal? Os elementos químicos conhecidos até o momento, os seus elétrons se distribuem em até 7 camadas de energia. Então, esse é o máximo que você precisa ter. Porque até, né, como eu coloquei aqui para vocês, é o máximo que nós temos. Lógico, se for descoberto um novo elemento químico, ele daí vai ter uma outra distribuição, pode ser utilizado. Sim, não é não é uma estrutura que não pode ser alterada. Tá? Então, o que nós temos agora são elementos químicos que utilizam até 7 camadas. Tá? Para cada camada ou níveis, há uma quantidade máxima de elétrons permitidos, que é o que eu falei para vocês ali no outro slide. Né? Então, a gente tem um número máximo de elétrons. Então, na letra K, no nível K, nós só temos
2 elétrons. Você não pode ter mais, você não tem nenhum outro elemento químico que ele tenha mais do que 2 elétrons aqui. Na L, né, no nível 2, mesma coisa, o máximo são 8 elétrons. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente sobre isso, que são as distribuições das camadas eletrônicas. Você tem um número máximo, mas a gente tem umas regrinhas também que você precisa seguir para você dar continuidade com essa distribuição. Então esses são os valores que nós temos, né? Vocês precisam saber esses valores, que a gente vai estar utilizando também depois nos subníveis. Exercícios, né? Vocês sempre estão fazendo. Aqui, como a gente está estou explicando, estou passando para vocês, vocês vão estar utilizando a todo momento. Vocês têm na apostila, se vocês, né, deixem sempre marcadinho lá para vocês estarem utilizando, tem na página 51. E vocês sempre vão estar consultando para fazer a distribuição. E lembrando das regrinhas que eu vou passar para vocês. São 4 regrinhas que nós temos para fazer essa distribuição. Então, já voltamos nessa tabela daqui a pouquinho. Então lá, vamos para as regras que nós temos na distribuição eletrônica, né? Nós vimos que a primeira regra, os elétrons devem ser distribuídos de modo a completar cada camada, iniciando sempre pela camada K. Eu não posso começar pela camada M, pela camada N, não, sempre eu vou começar da camada K em diante. K, L, M, N, O, P, Q. Terminou. Sempre vai ser nessa ordem, na ordem alfabética mesmo, tá? Segunda regra, pessoal. Caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade da camada, os elétrons restantes serão distribuídos na camada seguinte, e assim sucessivamente. Então, a gente viu que na camada K nós podemos ter só 2 elétrons. Se eu tiver algum átomo que ele tenha mais do que 2 elétrons, eu não posso colocar esses elétrons a mais na camada K. Eu tenho que distribuir para outra camada, que no caso seria a L. E assim, se não cabe todos na L, eu vou para a camada M. E assim por diante, tá? Terceira regra. A penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons. Então a gente vai estar falando sobre essa regrinha depois. Por quê, pessoal? Por exemplo, se a gente tiver algum elemento químico que a gente pare, por exemplo, um elemento químico lá que ele tenha cerca de, deixa eu pensar aqui, tenha 60 elétrons. Então, o que acontece? Você vai seguir, né, as camadas, vai colocar lá na camada K2, na camada L8, na camada M 18, e aí você teve só o quê? Só 28 elétrons, você tem mais ainda. Mas na camada N você pode colocar 32, você pode colocar todos ali? Não, tá? Por quê? Nós temos uma última regrinha, a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então você tem que seguir sempre essas regrinhas. Então mesmo que a camada suporte, né, a última camada que você está fazendo ali a distribuição, mesmo que ela comporte 32 elétrons, por exemplo, que é o caso da camada N e da camada O, você não pode colocar se ela for a última camada. Você vai precisar distribuir para outras camadas, tá? Porque a regrinha, essas duas últimas é bem importante, que eu vejo sempre vocês errando, tá? Então a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons e a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então sempre prestem bem atenção. As outras vocês seguem tranquilo, né? Que vocês é fácil. Mas essas duas últimas regrinhas, a terceira e a quarta, vocês não podem esquecer. É bem importante, tá? Então, temos alguns exemplos, tá? Que eu coloquei pra você, que vocês têm na apostila, na verdade, e eu coloquei aqui pra vocês nos slides, pra mostrar como é feita essa distribuição, tá? Temos o oxigênio. O seu número atômico é 8. Então, nós sabemos que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nós temos também 8 elétrons. Como fazemos a distribuição? Na camada K, né, temos 8 elétrons para estar distribuindo. Na camada K, só conseguimos colocar no máximo 2. O que nós fazemos? Para 8, ainda faltam 6. Colocamos na camada L. Segue todas as regrinhas? Penúltima camada tem menos do que 18 elétrons. Última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Tá na regrinha, então tá certinho. Argônio, pessoal. Argônio, vamos seguindo as camadas, a mesma coisa. Então, você tem 18 elétrons para você fazer a distribuição. Então, o que que acontece? Camada K só suporta 2 elétrons, então você coloca lá os 2 elétrons no máximo.
Camada L, pessoal. Né? Você colocou 2, ainda você tem 16 elétrons ainda para você distribuir. Posso colocar esses 16 na camada L? Não. Primeiro, porque a última camada não pode ter mais do que 8. E outra, a camada L, ela só suporta no máximo 8 elétrons. Então, eu coloco o máximo que eu puder aqui, que são 8. E o restante eu vejo se eu consigo distribuir na camada M. No caso aqui, K, 2 elétrons, L, 8, 10 elétrons. Sobraram 8. Eu posso colocar na M 8 elétrons? Pode, você está seguindo a regrinha. A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, tá fechado. Potássio, temos 19. Aí sim, aqui tinha que prestar atenção, ó, tá? Quando vocês forem desenvolver. Mesma coisa, ó. 18, né? Seguir lá, aqui a gente tem 19. O que acontece? Camada K, 2 elétrons, L, 8, porque é o máximo. Camada M, aqui eu somei 10, ainda eu tenho 9 elétrons. Posso colocar 9 elétrons na camada M, sendo que a camada M suporta até 18 elétrons? Não, porque daí você sai da regrinha. Ia faltar 9 elétrons. Se você colocar 9 elétrons na camada M, você foge a regrinha do que? A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, o que você faz? Coloca 8 elétrons na camada M e o outro elétron sobrando você coloca na próxima camada, que é a camada N. E aí a distribuição fica dessa forma, tá? A mesma coisa acontece com o cálcio. Ó, o cálcio a mesma coisa. 2 elétrons na camada K, que é o máximo. Na camada L, 8 elétrons, que também é seu máximo. Sobraram 10 elétrons. Não posso colocar 10 elétrons na camada M, porque a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. O que eu faço? Coloco 8 elétrons aqui na camada M e distribuo os 2 restantes para a camada N. Tá? Esse é o exemplo que vocês têm na apostila de vocês e tá prontinho, tá desse jeito mesmo. O que eu quero observar aqui com vocês, pessoal? Vocês perceberam que todos essas distribuições eletrônicas que a gente fez de todos esses elementos, eles têm uma última camada, ó, uma última camada que tem um número de elétrons que se encerraram. Essa última camada, pessoal, a gente chama camada de valência, tá? Onde você coloca, geralmente, qual é a camada, né, o nível que você tem, então camada K, L, M, N, e assim por diante, e o número de elétrons que você teve. Então, sempre se perguntar para você os exercícios que vocês vão fazer depois, qual é a camada de valência, é só vocês verem qual foi a última camada que vocês distribuíram os elétrons. Então, isso é chamado camada de valência, tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica, pessoal. Então, aqui do xenônio, tá? Então, essa também é uma distribuição eletrônica. É um exemplo que eu peguei da apostila de vocês. Tá? Vocês têm essa distribuição eletrônica, ela tá prontinha na apostila também. Então, vamos lá. O xenônio, ele tem 54 elétrons. Né? O exercício já passou isso para vocês. Então, o que nós fazemos? Colocamos os 2 elétrons que nós temos na camada K. Então, eu até coloquei aqui, ó, a outra tabelinha para vocês verem bem certinho. Como eu falei, vocês sempre vão estar olhando, né, até lembrarem certinho quantos elétrons vocês têm em cada camada, vocês sempre podem dar uma olhada na tabelinha de vocês. Então, na camada K, o máximo que eu posso colocar são 2 elétrons, coloco 2 elétrons. Na camada L, quanto que eu posso colocar? São 8, então eu coloco os 8, porque o número é alto de elétrons, então eu posso ir preenchendo, né? Na camada M, pessoal, quanto que eu coloco, quanto que a camada M ela pode ter no máximo, né? 18. Então, você somando esses valores, nós temos 28 elétrons, até aqui. Ainda faltam muitos elétrons para a gente colocar, né? Então, ainda faltam 26 elétrons para a gente continuar. Então, o que acontece? Eu posso colocar esses 26 elétrons aqui na camada N, porque ó, a camada N ela pode ir até 36 elétrons. Não, eu não posso, porque qual é a regrinha? A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, então eu não posso colocar. Tá? Então, mesmo que falte 16 elétrons, eu não posso. Qual que é a outra regrinha, pessoal, que eu posso colocar? Então, eu posso, por exemplo,
Ah, então eu posso colocar aqui, se ainda faltam 26, eu posso colocar 25 aqui na N1, na O, que é menos do que 8. Não, daí você não vai estar fazendo a outra regra que nós temos, que é a penúltima camada não pode ter mais do que 18, não sei porque eu tô falando 12, 18 elétrons, tá? Então, o que eu posso fazer? Se ainda faltam 26 elétrons, eu posso colocar 18 para eu seguir a regrinha da penúltima camada, e daí 18, né, para faltar ali dos 26, eu vou ter 8 elétrons. Eu posso colocar esses 8 elétrons na camada O? Posso, porque eu estou seguindo as regrinhas, não estou seguindo as regrinhas. Então, o que eu tenho aqui? Na penúltima camada, 18 elétrons, na última camada, 8. Então, eu encerro assim. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Então, lá, sobre a distribuição eletrônica em subníveis, né? Aquela que a gente fez ali são em níveis, ou camadas eletrônicas, que a gente chama, e agora a gente vai estar vendo a questão dos subníveis. Então, a distribuição eletrônica consiste em dispor os elétrons de maneira que ocupem primeiramente o nível de menor energia. A determinação dessa energia é dada por equações matemáticas complexas que comprovaram a presença de subníveis de energia em cada nível. Então, a gente estava vendo a questão ali dos níveis, né? Isso daqui eram os níveis, ó, camada ao nível de energia. Agora, a gente vai ver os subníveis que nós temos. Então, isso seria os subníveis. Então, esses subníveis, eles são identificados pelas letras minúsculas S, T, D, F, G, H e I. Só que se vocês perceberem aqui, nessa tabela que eu coloquei para vocês, nós temos uns asteriscos a partir da letra G. Então, a letra G, H, I, o que acontece? Nós não temos nenhum elemento químico atual que tenha esse número suficiente de elétrons para chegar até esses subníveis, tá? Então, seria o quê? É uma distribuição que você tem, porque são as camadas, né? São os níveis, e aí você tem os subníveis, mas a gente só vai até o máximo aqui, o 5F. Então, a gente só vai até a letra F, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente isso, aí vocês vão entender melhor. Então, a camada K, que é o que a gente chama de nível 1, tá? Ele apresenta um subnível, que é o S. A camada L, ela apresenta dois subníveis, que seria o S e o P, né? Duas letras. E as demais camadas, elas sempre vão, essas camadas e subníveis, elas sempre vão ter uma camada a mais do que a anterior. Então, vocês podem ver aqui, ó. A primeira teve um S. Na segunda camada que nós temos a L, 2S, 2P. Na terceira camada, acrescentou mais uma. Na quarta camada, acrescentou mais uma, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais essa parte pra frente. Aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como que é essa disposição. Aí, pessoal, aqui vem o que a gente chama de diagrama de Pauli, tá? Ou diagrama das diagonais. Então, foi essa distribuição de subníveis feita de forma diagonal. Eu já vou estar explicando para vocês mais certinho. Então, o diagrama das diagonais, conhecido também por diagrama de Pauli, auxilia-nos a distribuir os elétrons por níveis e subníveis, considerando as diferentes ordens de energia entre eles. Tá? Então, o que nós podemos ver aqui? Foi feito, né, o acréscimo desses subníveis, como a gente viu na tabela anterior. Aqui que a gente utiliza só a letra S, P, D e F. E aí você vai acrescentando esses subníveis. A gente já vai falar sobre a parte que nós temos dos elétrons, tá? Um pouquinho pra frente. Então, o que nós temos? Um S, pode ver que segue uma ordem. 2S, 2P, acrescentou o P. No 3, 3S, 3P, 3D, acrescentou mais um subnível que eu falei pra vocês, o D. No 4, também vai acrescentar um outro subnível. Repete, 4S, 4P, 4D, 4F. No nível 5, a gente chega nessa parte aqui, o que nós temos?
a gente acaba repetindo os mesmos subníveis que a gente teve no 4. 5S, 5P, 5D, 5F, tá? E aí o que acontece? A partir do 6 a gente começa a tirar um subnível novamente. Tem o S, tem o 6P, 5D, mas não tem o 6D. 6F, desculpa, tá? E aí, no 7, a gente também vai diminuindo mais um outro subnível. 7S, 7P, tá? O que acontece? Quando a gente faz essa subníveis, quando a gente faz a distribuição, nós não fazemos em linha reta, tá? Como eu estava mostrando aqui para vocês como ele é montado. Ele é feito em diagonal, por isso que nós temos essa flechinha. Você faz a distribuição de 1, daí segue a flechinha, vem pro 2S, sobe, vai pro 2P, desce pro 3S, sobe lá pro início do outro nível e assim você vai seguindo. A gente já vai ver no outro exercício ali que daí fica mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Então lá, pessoal, com relação aos subníveis e o número máximo que eles conseguem ter de elétrons, né? Para distribuir os elétrons no diagrama, é necessário conhecer o número máximo de elétrons em cada subnível. Então, o que nós temos? Os subníveis, S, P, D, F, e o número máximo de elétrons, tá? Então, no subnível S, o máximo de elétrons que nós temos é 2. No subnível P, o máximo de elétrons que nós temos é 6. No subnível D, o máximo de elétrons que nós temos é 10. E no subnível F, o máximo de elétrons que nós temos são 14. Então, essa quantidade é representada no lado direito superior de cada subnível. Então, ali no diagrama, né, quando eu mostrei para vocês, a gente só tinha a questão aqui do nível e o seu subnível. Né, o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que pode ser a camada, que são as 7 camadas o máximo que nós temos, e o subnível, que pode ser o S, P, D e o F, e o número máximo de elétrons que nós temos está aqui, ó, do seu ladinho direito, lá em cima, tá? Então, aqui representando o máximo, no S, como nós temos, que é 2. Então, vamos ver um pouquinho aqui essa relação, pessoal. Então, ó, diagrama de Pauli, pelas diagonais, as camadas que nós temos, K, L, M, N, O, P, Q, a gente já falou sobre elas. Nós temos o número máximo de elétrons de cada uma dessas camadas. Camada K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Nós temos os seus níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí nós temos o que a gente chama de subníveis. Então, 1. Por que o 1, o máximo que nós temos é só o subnível S? Porque o subnível S, a gente viu que o máximo que ele comporta são 2 elétrons. Aqui, ó. E nesse nível que nós temos, que representa a camada K, não são só 2 elétrons? Então, é isso que está representando aqui, ó. Essa linha representa justamente o nível 1, tá? Que é a camada K. Na próxima, no segundo nível, o que nós temos? 2S2, 2P6. Sabemos que o subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons e o P no máximo 6 elétrons. Soma 2 mais 6, 8 elétrons. Quanto que nós podemos ter nesse segundo nível, que representa a camada L? 8 elétrons. Terceiro nível, nós temos 2, 8, 18. Podemos ter ter no máximo 18. Na camada N, que representa o nível 4, e os subníveis S2, 4P6, 4D10, 4F14. Então, lembrando que a gente só soma os elétrons, tá? Aqui o que nós temos são subníveis. Então, o que acontece? E aqui os níveis, né? Está representado, ó, níveis e os subníveis. Então, aqui o que nós temos? 2, 8, 18, 32. Por que aqui, lembra que eu falei pra vocês, repetia? E aí depois a gente ia regredindo? Porque, ó, como que acontece aqui na camada? A mesma coisa. A camada N é a mesma quantidade que a gente vai ter na camada O
Então, repete a mesma coisa que a gente tinha no nível 4 e no nível 5. E o que acontece aqui no nível 6? A gente tem que ter no máximo 18 elétrons. Então, 2, 8, 18, tá? No nível 7, a gente pode ter no máximo 8 elétrons. 2, 8. Tudo bem? Vamos ver no exercício agora como que fica, tá? Um exemplo que vocês têm na apostila. Vamos fazer a distribuição de subníveis do cálcio. Então, o cálcio, né, ali o exemplo já deu que ele tem 20, o número atômico dele, e com isso ele tem 20 elétrons. Como que a gente faz essa distribuição? A gente vai fazendo a distribuição o máximo que a gente pode ter nos subníveis. Lembra que eu falei para vocês que é um diagrama diagonal, a gente não faz a distribuição na horizontal, a gente faz seguindo a flecha. Então a gente sobe e desce, sobe e desce. Então vamos lá. Cálcio. Primeiro subnível que nós vamos colocar, 1s2. 1s2. Ainda precisamos de 18 elétrons. O que nós fazemos? 2s2. Temos 4 elétrons. Continuamos lá. Colocamos 2p6, porque nós subimos e descemos. A ordem da flechinha. 2p6. Quanto que nós temos aqui? 10. Ainda precisamos de mais 10. Qual é o outro subnível que nós vamos ter? Descendo a flechinha. 3s2. Chegamos no final. O que a gente faz? Sobe novamente e desce. 3p6. Somando esses valores, nós temos ali 18. E aí, o que nós fazemos? No 3p6, nós descemos. Qual é o próximo subnível? 4s2. Não são 2 elétrons justamente que nós precisamos? Fechou. Somando o valor dos elétrons, 2, 4, 10, 12, 18 e 20. Fechou. Tá? Então, sempre seguindo a ordem da flechinha. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bromo. Bromo já tem 35 elétrons, tá? Pessoal, uma dica para vocês é, ó, a gente já fez essa distribuição até aqui, ó, até o 20. Então, a gente sabe que até o 4s2 nós temos 20. O que vocês podem fazer? Vocês podem repetir até ali, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sabemos que aqui, até aqui, nós temos o quê? 20 elétrons. Precisamos continuar, porque a gente ainda precisa de 15 elétrons, tá? Então, o que a gente faz? Por onde a gente começa? Lá por cima e desce, seguindo a flechinha. Qual é o próximo número que nós temos? 3d10. Somando esses valores, nós temos 30. Ainda precisamos de 5 elétrons. Qual que é o próximo que vem? 4p6. Aqui nós temos 6 elétrons, mas a gente só precisa de 5. Então, o que a gente coloca? 4p5. Fechou. Soma esses valores, nós temos 35 elétrons, tá? Então, na página 54, vocês têm uma distribuição para fazer. Letra A, B, C e D, tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui. Então, lá, do magnésio, pessoal. Mesma coisa, são 12. Então, vamos lá. 1s2, 2 elétrons. 2s2, 4 elétrons. 2p6, 6 elétrons, somando 10. Precisamos ainda de 2, então 3s2. Fechou, 12 elétrons. Terminamos ali. Vamos para o criptônio. Tem 36 elétrons. Lembra que eu falei para vocês? A gente pode utilizar distribuições que a gente já fez de subníveis. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para mostrar. A gente já tinha feito, ó, do bromo. Então, a gente pode utilizar a mesma distribuição, tá? Depois vocês, com a apostila ali, vocês podem usar a mesma distribuição. Vocês vão ver. Deixa eu voltar. Então, lá, criptônio. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6. Então, até aqui eu tenho quanto? 4, 10, 18. 4s2, 20. Ainda faltam 16. Subo lá. 3d10, 30. 4p6, 36. Fechou, tá? Vamos para
PVC, ó, temos mais. Estanho, 50 elétrons. Mesma coisa, pessoal, vocês podem usar da distribuição eletrônica anterior, aqui, ó, por exemplo, do criptônio, para chegar até esse momento. E daí, a partir daqui, vocês fazem a distribuição, tá? Eu vou seguir aqui com vocês. Então, vamos lá, somando 50. 1s2, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, até aqui nós temos 30, né? 4p6, então nós temos 36. 5s2, 38. 4d10, 48. 5p6. Precisamos colocar o 5p6, vai passar do valor que a gente precisa. A gente precisa de mais 2 elétrons só. Então, a gente coloca 5p2, que é o máximo. Tem que somar o número de elétrons e dar 50. Vamos lá para o último, frâncio. 87, ó, pessoal. Mas lembra que eu falei para vocês? Podemos utilizar essa distribuição que a gente fez até aqui, tivemos 50. Tá? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Agora aqui, ó, vamos colocar o total, né? Porque ali a gente precisava só de 50, aqui a gente precisa de 87. Então, podemos colocar o máximo. Então, até aqui nós temos 48. 48. 54. 56. 70. 80. 86 e 87, tá? Então, somando esses valores, nós temos 87 elétrons. Então, a gente segue sempre pelo diagrama das diagonais, tá, pessoal? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, se precisar na próxima aula, que o professor explique um pouquinho melhor para vocês, dá um toque, tá? Então, agora, pessoal, na última aula, eu sei que eu passei muitas atividades para vocês da apostila. Nessa, a professora vai ser um pouquinho mais light. Vou passar menos exercícios, então vou passar o exercício para vocês organizem as ideias da página 52, que é para fazer as distribuições eletrônicas, tá? Que a gente, em camadas, em níveis. E vou pedir os exercícios da página 1, o exercício 1 a 8 da página 64 e 65. Então, são poucos exercícios, podem ver. Tá? Então, como eu falei para vocês, espero que tenham entendido a matéria, tenha sido tranquilinho. Então, fiquem em casa e se cuidem, tá, pessoal? Beijo!